Bom dia, eu estou aqui do Heleno Lopes. Bom dia, meus amigos dos meus canais de redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Hoje, graças a Deus, é o dia 1º de setembro de 2022. Você, para facilitar a sua vida, este mês de setembro, hoje é quinta-feira, o mês de dezembro até o dia 30 é todo igual a este mês. Dia 1º de dezembro vai ser quinta-feira. O dia 30 de setembro vai ser sexta-feira, dia 31 de dezembro vai ser sábado. É assim a vida, né? Eu sou o doutor Heleno Lopes, né? Aqui é o doutor Alberto Barrocos, está aqui, advogado, nosso colega, frequenta o meu escritório, é o cabo que eu mais faço exclamação com ele. Não me fez tudo. Eu gosto, né? Eu gosto de brincar, eu sou um cara extrospectivo, eu gosto muito de quem é humilde, de quem é feliz, de quem distribui energia positiva, de quem tem fé, entendeu? A palavra fé é uma abreviatura de felicidade, tá bom? E eu sou feliz. Ser feliz de qualquer jeito é ter sempre o direito de escolher um sentimento saudável, puro e profundo. É mais feliz que o mundo quem vive cada momento. É isso aí. Eu estou de volta, pessoal, para mais uma vez demonstrar que o jogo atual é só um time contra todos os brasileiros. Esse time é composto de um juiz lá do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que tem como colega, parceiro, o senador Randolfo Rodrigues, o irrequieto e saltitante senador, que infelizmente não dignifica o nome do Senado Federal. E eu digo isso, sabe por quê, pessoal? Que, rapaz, mais uma vez, a gente se depara com o desrespeito à nossa Constituição Federal. O jogo só tem 2 jogadores, o que faz gol constantemente é o Alexandre de Moraes. E tudo que o Randolfo Rodrigues pede, ele defere. Ainda ontem eu vi esse Randolfo Rodrigues, ele devia ter um pouco de vergonha na cara, dizendo que o inquérito, qualquer pessoa pode criar notícia aqui. Não é isso não, rapaz. Primeira coisa é de um delegado federal que não tem vergonha de respeitar a instituição a qual pertence, requerer a busca e apreensão e outras medidas contra empresários perante o senhor ministro Alexandre de Moraes, quando ele deveria saber 2 coisas. Primeiro, nenhum empresário tem foro privilegiado. Segundo, quando existe o caráter privado da comunicação, antes tem que ser quebrado se for conveniente, porque toda divulgação de conversas privadas é proibida sua continuidade, sua colocação em processo, porque o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal proíbe. Em segundo lugar, o senhor ministro Alexandre de Moraes deveria, se não indeferisse a petição, primeiro, determinar que se transferisse o pedido para o juiz de primeiro grau. E o juiz de primeiro grau, seria o juiz federal ou estadual, lá de Brasília ou de qualquer canto, porque quando o crime, suposto crime, é praticado em vários municípios, a comarca cobra o município que tomar conhecimento primeiro, aí fixa a competência do juiz. Basta olhar os artigos 70 e seguinte do Código de Processo Penal. 70 a 73. Bom, aí o juiz teria que tomar a precaução de exigir do delegado a prova da origem, se a origem da quebra de sigilo foi por ordem judicial, porque toda comunicação, toda manifestação privada é gravada de sigilo
previsto no artigo 5º, 12 da Constituição Federal. Bom, vamos adiante, né? Como se isso não bastasse, e a vergonha, eu tenho vergonha, rapaz, da revolta da gente. Esse Randolfo Rodrigues quereu, Alexandre Matos, que decretasse a prisão dos empresários, fizesse um bloqueio e quebra de fiscal, bancário, não sei o que mais. Ele atendeu menos de prisão, que seria já o absurdo dos absurdos. Eu acho que não tem mais nada o que dizer, né, pessoal? A gente pode ter felicidade com um troço desse, é um troço. Surgiu também a figura imponencial do ministro Luiz Roberto Barroso. Falam que o Luiz Roberto Barroso vai ser o presidente do STF, porque a Rosa Weber assume agora no dia 12 de setembro, mas vai aposentar-se. Parece que é setembro de Paruan, que ela completa 75 anos de idade. Eu acho que ela está meio, né? Meio lelé, né? Estou alegre que hoje é 1º de setembro. Começa o mês da Bíblia, o mês de Santa Teresinha de São Jerônimo. Por que o mês da Bíblia? É porque foi Jerônimo, foi quem? Entendeu? Foi quem traduziu a Bíblia do grego para o latim. Aí, senhores, vocês pegam o Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 5, capítulo 5º, versículos 1 a 11, que é um evangelho bom, né? Isso é da Igreja Católica, né, pessoal? Então eu quero dizer para os senhores, o Luiz Roberto Barroso apareceu, foi cumprimentar a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que foi nomeada presidenta do Superior Tribunal de Justiça, e disse, ó, você vai me ajudar a evitar o golpe, né? Não, isso é brincadeira. É a brincadeira do Roberto Barroso. Aquele mesmo pessoal que vinha dizendo a segurança das urnas eletrônicas, não sei o quê, aquela exclamação toda. Aí quando a nossa deputada federal Bianchice propôs aquela PEC para o voto ser impresso na própria urna eletrônica, na própria urna, para poder fazer a auditagem. Ele era andando nos corredores lá da Câmara Federal, na véspera do julgamento, conseguiu mudar toda a comissão especial e tudo, não sei o quê. Aí negaram a aprovação da PEC. Porque já tinha uma lei do Bolsonaro, de 2017, aprovada e foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Não se sabe por quê. Porque, pelo menos, a lei e a nossa Constituição, quando falam do voto secreto, é o escrutínio secreto, artigo 5º, inciso, artigo 12 da Constituição Federal, artigo 12. Diz lá que o voto é secreto. Na regulamentação, as leis, o Código Eleitoral e a Lei 9504, dizem lá que ele é secreto, mas deve ser auditável. Tanto é verdade que quando você votava nas cédulas de papel, quando eu digo isso porque eu estive com o saudoso juiz, depois morreu como desembargador Mauro Neto, fazendo um estudo, inclusive eu vi um processo aqui do juiz Agenor Studart Neto, que eu conheci pessoalmente porque o pai dele, o avô dele, que era o desembargador Agenor Studart, era meu amigo. Grande homem, né, da magistratura cearense. Então, eu vi muito, quando eu era repórter de rádio, a contagem de votos lá no terceiro andar do departamento de coisas de telégrafos, uma sala bem grande, com
uma divisão, ninguém podia entrar, só repórter e tudo, eu entrava. No tempo da disputa Pascoal Barroso, Virgínio Távora, e o voto, quando tira da urna, você vê o número do candidato, mas não vê quem votou. A mesma coisa é a urna eletrônica, lá do Paraguai, pessoal, do México. Quando você clica o número, aparece a cara do candidato, ele imprime o voto e joga dentro da urna, pessoal. Isso se chama o quê? Voto para auditagem. Como é que se pode auditar o voto eletrônico? Aliás, ontem fizeram um acordo, o ministro da Defesa, mais o Alexandre Moraes. Mas voltando ao Luiz Roberto Barroso, ouviram e as redes sociais divulgaram Luiz Roberto Barroso repetindo a mesma frase do Zé Disseu: eleição não se ganha, se toma. É lascado, né, pessoal? Então nós vemos dessa coisa. Você escuta a Rádio Globo, a CBN de madrugada, qualquer hora, é a Vera Magalhães, é o Paulo Galvão, é o Frederico Goulart, o Júlio Vieira, o Ricardo Porto, o Leandro Gouveia. Rapaz, é uma vergonha. De madrugada, você só ouve, apesar do Bolsonaro ter pregado o golpe. A procuradora Lindora Araújo pediu arquivamento. Ó, pessoal, é exatamente isso. Esse mesmo processo instaurado a pedido do delegado federal, que o Alexandre Moraes atendeu duas coisas. A primeira, mandou bloquear e apreender os telefones dos empresários e bloquear as redes sociais deles. Inclusive, o Luciano Hang tem mais de 50 milhões de participantes. Aí, o Randolfo Rodrigues, que é parte ilegítima. O Código de Processo Penal não permite, que é estranho ao inquérito policial comum e requerimento, porque uma coisa é a notícia crime. Qualquer pessoa do povo, artigo 27 do Código de Processo Penal, pode denunciar a existência de crime de ação pública incondicionada. Quando é condicionada a ação, nem qualquer pessoa fica fora. Ele estava dizendo isso na reprodução da gravação dele de uma entrevista com a Jovem Pan. Ele quis dizer isso. Mas ele não pode, o artigo 5º, inciso 2º, atribui ao ofendido requerer o inquérito policial, tanto nos crimes de ação pública, quanto nos de ação condicionada e nos crimes de ação privada. Entendeu? Mas não existe a figura do assistente de acusação em inquérito policial. Ainda que o senhor Randolfo Rodrigues fosse vítima, ele não poderia ingressar no inquérito para pedir isso ou aquilo, porque ele não existe essa figura. O artigo 268 do Código de Processo Penal diz lá que a assistência de acusação é da vítima, o seu representante legal, no custo da ação penal. Eu, por exemplo, quando algum cliente meu é vítima em inquérito policial, eu entro com a procuração apenas para acompanhar a investigação, mas eu não tenho o direito de pedir isso nem aquilo. O artigo 311 do Código de Processo Penal admite que a vítima requeira a prisão do réu, do indiciado, mas esse pedido tem que ser submetido ao Ministério Público e só nos casos de violência ou grave ameaça, o que não existiu. Bom, mas vamos adiante. Então a Lindora Araújo estava uma fera de raiva. Uma fera porque ela disse que não é possível que o doutor Randolfo Rodrigues, doutor entre aspas, né, ele queira assumir a postura de
pertencente ao quadro de promotores de última instância, procuradores da Justiça lá de Brasília, Ministério Público Federal. Ele quis assumir, não pode. E o pior é o juiz aceitar. O pior é que ela pediu arquivamento, dizendo que era um absurdo isso e que é uma postura horrível. O ministro Alexandre de Moraes e o Randolfo querer assumir o sistema de acusação. A Constituição Federal, nos artigos 127 seguintes, especialmente no artigo 129, ela cataloga toda a competência do Ministério Público. É lascado, né, pessoal? Bom, vamos dizer agora que no acordo lá do Ministro da Defesa com o Alexandre de Moraes, ele ficou de atender algumas coisas, mas vai haver uma permanente, chama até exame das urnas eletrônicas, exame do código-fonte e tudo. Agora, não vão pensar que não pode haver fraude, que pode haver fraude. E agora eu pergunto uma coisa. Por que tudo dizem que o Bolsonaro fizeram até uma bola de futebol com a cabeça do Bolsonaro? E o Alexandre vai estar caladinho. O Ciro esculando o Bolsonaro, ladrão, não sei o que. O Lula também, ninguém toma providência. Ninguém toma providência com o pessoal da Globo, da CNN. Rapaz, a CNN é igual a CPI do Ciro, mas é uma palhaçada aquilo ali, rapaz. O tal de Visão CNN, o tal de Uribe. Aí aqui acolá aparece o cara da Globo, o tal de Labareda. Aliás, eu ouvi o pessoal elogiando o Labareda nos 3 pingos nos is. 3 pingos nos is. Os pingos nos is, né? Eu elogiando, mas para mim, Labareda, você só serve para servir de lamparina, porque Labareda e lamparina são muito parecidos, né? Lascado. Pessoal, vamos deixar de brincadeira e dizer o seguinte: dia 7 de setembro vem aí, e ontem um infiltrado comunista, petista, no meio da passeata do Bolsonaro, a motociata, lá na Boca Maldita, que é um lugarzinho lá de Curitiba, conhecido Boca Maldita, fez que jogava algo na cara do Bolsonaro e botou a mão, mas parece que é só um gesto, não teve nada demais. Vocês vejam como esse pessoal não vale uma prata. De outro lado, ontem estava nas redes sociais, rapaz, uma multidão de gente, uma multidão. Lula, ladrão, teu lugar é na prisão, pensar aí repetindo. Eu rodei bem uma meia hora de gente gritando, pessoal do Bolsonaro de verde e amarelo. Aliás, eu só queria saber se vai haver proibição da gente ir de camisa verde, camisa amarela, camisa verde e amarela, ou levar uma bandeirinha aqui na lapela, que é broxinho, bandeirinha do Brasil, se vai poder entrar. Quero saber se o senhor Alexandre vai deixar. Eu vou, viu? Eu vou de camisa amarela. Mas se eu tiver uma de verde com amarelo, também vou. Agora, garanto ao senhor, senhor Alexandre, nunca usei revólver. Eu sou de artilharia. Fiz um curso bonito lá no CPUR do Recife, na década de 50. Sou artilheiro. Mas nunca andei armado. Nunca quis revólver, nunca quis nada. Meu celular, eu vou deixar na portaria lá, vou deixar com a moça lá, ou o escrutinador lá, o cara que vai ficar na mesa. Vamos falar de bem de família, que é melhor, né, pessoal? Olha, é costume o cara ficar devendo, e vendeu alguma casa, algum terreno pequeno, o cara construiu uma casinha para morar. Aí lá vem uma penhora. Agora mesmo, aliás, quem mais resolve esses casos tem juiz da Justiça Federal.
Existem ações de devedores, até falidos, execuções antigas. Ah, está uma penhora. Aí a parte procura o advogado. Doutor, eu resido aqui desse imóvel com minha família, traz a conta de água, luz. Aí o doutor lá entra com o embargo de terceiro e pede para liberar o imóvel, porque o imóvel de residência não pode ser penhorado, residência da família, por força do artigo 1º da Lei 8009, de 29 de março de 1990. Preste bem atenção. Agora mesmo, inclusive, eu já peguei aqui um caso aqui interessante. Um caso igual. A Fazenda Nacional, ela concordou em liberar o imóvel da lei tal, número tal, de 2003, 2004, assim, 2000, estou lá. Diz que nos embargos de terceiro, quando a União Federal reconhece que, na realidade, o bem de família não pode ser penhorado, não pode o juiz condenar no pagamento de honorário e sucumbência. Olha, nós temos o seguinte, olha bem. Primeiro, essa lei não pode sobrepujar o Código de Processo Civil novo. Mas eu quero dizer mais o seguinte, preste atenção. Essa lei, quando o réu ou a parte reconhece a procedência da ação, ou seja, reconhece o direito da outra parte, ela tem que ser condenada a pagar custas e honorários. A União não paga custas de processo, mas honorários ela paga. Dizer que a lei tal de 2000 e tanto, anterior ao Código de Processo Civil, libera a União para não pagar, porque está lá escrito expressamente, não será condenado no pagamento de honorários. Essa lei se acabou, ela não existe mais. O artigo 2º da lei de introdução ao Código Civil diz que uma lei nova que traga modificações de outra anterior, ainda que sem ser expressamente, ela revoga a lei anterior. Quanto mais que essa lei é uma lei ordinária. E o Código de Processo Civil é uma lei qualificada, lei muito mais forte. Daí porque o artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo diz o seguinte, ele é do dia 15 de março de 2015, entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, que foi uma segunda-feira. Então, o Código de Processo Civil está em vigor. Ele diz assim, o juiz deve condenar no pagamento de honorários, 85, artigo 85, parágrafo 3º. A Fazenda Pública, não diz se é estadual, municipal nem federal. Da seguinte maneira, tem lá, quando o valor da causa é tanto, 8% sobre o valor da causa ou da condenação, quando o valor da causa é tanto por cento. Então tem lá especificado, artigo 85, parágrafo 3º. O bem de família é aquela casa de residência da pessoa que está morando, tem posse do imóvel, embora não seja proprietária, e não pode sair porque é impenhorável. Agora vejamos as exceções. O artigo 3º da Lei 8009, de 29 de março de 90, ele diz lá, exceções, dívida de alimentos. A dívida de alimentos para o devedor de alimentos. Se o sujeito mora numa casa própria e está devendo alimentos a um filho, pode ser piorado a sua casa. Dívida de IPTU. Eu moro numa casa, não pago IPTU, pode piorar. Dívida de condomínio também. Dívida de hipoteca também. E lá o inciso 7º, do artigo 3º, adicionado pela famigerada lei do inquilinato, Lei 8009, de 18 de outubro de 91, diz lá,
o imóvel de residência do fiador de aluguéis. Aí porque eu digo, minha senhora, você é casada, se o seu marido for afiançar aluguel, a senhora não assina, nem deixa ele assinar um duplicado, cheque com uma vasta nada, que hoje o Código Civil diz que a mulher ou o marido, e vice-versa, não tem a mulher, é a única pessoa legitimada a pedir a nulidade da fiança ou aval prestado pelo marido, artigo 1647, inciso 3º do Código Civil. Também, se a Lei 8009/90 estabelece a regra geral do bem de família, que é o imóvel de residência, o Código Civil atual, além de consagrar essa regra do bem de família, ele diz que o bem de família pode ser também decretado por vontade do casal, por escritura pública ou por testamento público. Ou seja, até 1/3 do patrimônio. Eu tenho 50 casas, eu posso gravar 1/3 do patrimônio como bem de família, pela regra dos artigos 1711 e seguinte do Código Civil. Bom dia para todo mundo. Bom dia, viu? Aliás, só lendo aqui uma advogada, colega minha. Ela veio aflita porque ela entrou com a ação, e nessa ação envolvia muitas coisas, era uma ação com pedidos acumulados, e o cara alegou prescrição de um cheque que estava vencido há 7 anos. Eu digo, vou salvar. Aí eu mostrei que não estava pelo seguinte, olha bem. Primeiro, vinculado à compra e venda de um imóvel, e tudo quanto se vincula em se tratando de débito é prescrição em 10 anos, artigo 205 do Código Civil. É a jurisprudência que diz. O cheque da realidade, pela Lei Uniforme do Cheque, Lei 7357/79, ele prescreve em 6 meses para fins de execução. Ainda, pela via ordinária, em 2 anos. Aí o Código Civil, o Código de Processo de hoje, aumentou essa via ordinária para 10 anos, por causa do artigo 784, que diz que o cheque é um título executivo. O 785 pode o credor preferir a via ordinária, mas não diz ao prazo. Aí nós vamos para o artigo 700, é ação monitória. Quando o título está prescrito, ele pode ser cobrado dentro de 10 anos, artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Então dá um bom dia para vocês, mas uma aulinha de direito para vocês, né, pessoal? Uma aulinha, né? Me esperar no dia 7 de setembro, bom dia. Ó, não curtir, compartilhar, dizer não prestou, dizer prestou. Você é meu amigo, você é meu inimigo, não importa. Importa que você é gente, e o sal que cobre qualquer rico, cobre também os pobres, os miseráveis, cobre os narcotraficantes, cobre o Alexandre de Moraes, cobre todo mundo. Vamos ter fé na democracia, vamos ter fé no Brasil, vamos ter fé na nossa bandeira verde e amarela. 85 é o DDD, 99945-3883, meu WhatsApp. Bom dia e até amanhã.